Antes de começar os estudos do capítulo 6, vamos fazer uma breve revisão do que foi dito na aula passada. Então, na aula passada, nós definimos os materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Os materiais diamagnéticos são basicamente aqueles materiais que, quando na ação de um campo magnético, possuem uma magnetização induzida pelos spins eletrônicos. Em materiais cujos átomos possuem um número ímpar de spins, o que se observa é que uma magnetização é induzida na direção do campo magnético, visto que o campo ele tende a alinhar esses spins eletrônicos. Nós estudamos o torque que um campo magnético induz nesses momentos magnéticos. Como vimos, os campos magnéticos tendem a alinhar os momentos magnéticos na direção do campo, de forma que na presença desse, ele induz uma magnetização dos materiais. Como a gente viu, esse torque ele é dado pelo produto vetorial entre o momento magnético e o campo magnético. Além disso, a gente estudou a ação de um campo não uniforme atuando sobre esses dipolos induzidos. Como a gente viu no caso de materiais paramagnéticos, a atuação desse campo induz uma atração desse momento de dipolo em direção à fonte do campo, cuja magnitude é dada pelo gradiente do produto escalar entre o momento magnético e o campo magnético. Finalmente, a gente estudou os materiais ditos diamagnéticos. No caso desses materiais, a magnetização do material é proveniente do movimento de translação do elétron em torno do seu núcleo. Vale frisar que essa é uma aproximação clássica numa tentativa de descrever o diamagnetismo. Uma explicação mais correta necessariamente se baseia nas leis de mecânica quântica. Então isso é importante falar. O diamagnetismo, ao contrário do paramagnetismo, ele é onipresente nos materiais, mas ele é de menor intensidade do que o paramagnetismo, de maneira que esse é evidenciado em materiais cujos átomos possuem um número par de elétrons. Isso acontece porque no caso de materiais paramagnéticos, ele é mais evidente e presente em materiais com número ímpar de elétrons. No caso de materiais diamagnéticos, na presença de um campo não uniforme, ao contrário do que acontece nos materiais paramagnéticos, esse é repelido da fonte, pois a variação do momento magnético é proporcional a menos amplitude do campo. Essa diminuição, então, da magnetização do material faz com que apareça essa repulsão. Então, isso foi basicamente o que a gente fez na aula passada. Hoje, por sua vez, a gente vai estudar os materiais magnetizados, tá certo? Então, independente se esse material é um diamagneto ou um paramagneto, suponha que exista, então, uma certa magnetização de um certo objeto e a gente quer, então, calcular o campo magnético produzido por esse material magnetizado. Então, basicamente, o que a gente vai mostrar é que é possível você calcular o potencial vetor, que daí facilmente você calcula o campo magnético, né, através do rotacional desse potencial vetor. E esse potencial vetor, ele pode ser escrito, usualmente, como a gente conhece, em termos de uma densidade volumétrica de corrente, mais uma função que depende da densidade superficial de corrente, onde essa densidade volumétrica, na realidade, é uma densidade volumétrica de corrente de magnetização, tá certo? Então ela está relacionada com a magnetização do material, assim como essa densidade superficial também está relacionada com essa magnetização. Isso é análogo ao que a gente tinha no caso dos materiais com uma certa polarização. Se vocês se lembrarem, existia lá uma relação entre uma densidade volumétrica de carga presa, tá certo? Que estava relacionada com a polarização do material, mais uma densidade superficial de carga presa, que também estava relacionado com a polarização desse material. Então aqui é completamente análogo. Você tem agora uma densidade volumétrica de corrente que está relacionada com essa magnetização, e você tem uma densidade superficial de corrente que também está relacionado com essa magnetização. Então são esses resultados aqui que a gente vai começar a explorar para deduzir, certo? Então vamos lá. Começar então o 6.2.
Então, o 6.2, a seção 6.2, explora exatamente o campo de um objeto magnetizado. A seção 6.2.1, então, é as correntes de magnetização. Bom, então a ideia é, suponha um pedaço de material magnetizado, tá certo? Com momento magnético por unidade de volume igual a um certo emão. Então, você tem um emão que é igual aqui ao momento magnético por unidade de volume. Então, dado esse material, a grande pergunta que a gente quer responder é qual campo que esse objeto produz? Como será que nós podemos relacionar o campo desse material magnetizado com esse momento magnético por unidade de volume? Então, para a gente resolver essa pergunta, a gente começa com o potencial vetor dado pela expansão multipolar, tá certo? Então, no caso de um momento de dipolo, a gente já mostrou nas aulas passadas que o potencial vetor ele pode ser escrito como μ0 sobre 4π, m vetor, produto vetorial R versor, sobre o módulo de R ao quadrado. Isso que é o produto vetorial, tá só para... Onde esse emão aqui é o momento de dipolo de um único dipolo. Então a ideia é o seguinte, você tem aqui o seu material, vamos pôr a nossa origem aqui, você pega aqui um certo elemento de volume, que está aqui na minha posição R', e eu quero calcular, para começar, o potencial vetor numa certa posição aqui, R. Certo? Esse nosso R aqui, vamos supor que aqui esse material tenha certa momento de dipolo eminho aqui. Ele está aqui a uma certa distância, que é o nosso R, que é igual a R menos R'. Muito bem. No caso desse objeto magnetizado, cada elemento de volume dV', tá certo? No nosso caso aqui, está aqui o meu elemento de volume dV', ele traz um certo momento de dipolo eminho, tá certo? Que pode ser relacionado com o emão, da maneira que, visto que o emão aqui é o momento magnético por unidade de volume, nós temos então que o meu dm ali, dV, é igual ao meu momento magnético por unidade de volume, supondo que esse momento magnético é constante, né, uniforme, todo material, o que implica então que esse dm pode ser igual a um emão. No caso aqui eu vou chamar de dV', né, que é ele que eu vou integrar para todo o volume para calcular o meu potencial vetor nesse ponto aqui em questão. Tá certo? Então, dado isso aqui e esse resultado aqui do potencial vetor para um momento de dipolo e escrevendo aqui um infinitesimal para a gente poder somar em todos, a gente tira que o potencial vetor, então infinitesimal desse potencial vetor, nada mais é do que μ0 sobre 4π, dm, produto vetorial R versor, sobre o módulo de R ao quadrado. Substituindo aqui o meu dm
pelo momento magnético por unidade de volume, eu tenho que o meu dA nada mais é do que μ0 sobre 4π emão dV', produto vetorial R versor, sobre o módulo de R ao quadrado, tá certo? O que implica, então, que o meu potencial vetor produzido por esse material magnetizado nada mais é do que μ0 sobre 4π a integral de emão R' na posição R', produto vetorial R versor dividido pelo módulo de R ao quadrado dV'. Tá certo? Então isso aqui basicamente já resolveria o meu problema. O potencial vetor nada mais é do que a somatória aqui, né, a integral de emão, produto vetorial R versor, sobre o módulo R quadrado integrado em todo o volume. Bom, apesar dessa relação ser exata, tá certo? A fim da gente esclarecer o significado dela, a gente vai utilizar algumas identidades e reescrevê-la de uma maneira um pouco mais conveniente, tá certo? Então, para isso, a gente faz uso de algumas identidades. Identidades que a gente já explorou no passado, tá certo? Por exemplo, quando a gente estudou o campo de um objeto polarizado eletricamente, a gente mostrou que o gradiente de 1 sobre R é igual a R versor sobre um R ao quadrado. Então isso aqui é uma identidade que a gente vai fazer uso agora. Prove. Se não provou ainda, prova essa identidade aqui. Onde o nabla aqui, tá certo? É um nabla linha, ou seja, ele atua sobre o R', visto que o meu R aqui, né, é R menos R'. Tá certo? Então, ele atua aqui nesse operador, aqui, nesse vetor aqui, R'. Fazendo uso dessa identidade, então, eu posso escrever ou reescrever o meu potencial vetor como sendo, então, μ0 sobre 4π a integral do quê? De M R' produto vetorial do gradiente de 1 sobre R. Tudo isso integrado em dV'. Certo? Ou seja, só substituir meu R sobre R ao quadrado, R versor sobre o módulo de R ao quadrado, pelo gradiente de 1 sobre R. Certo? Pela regra dos produtos, onde o gradiente de um escalar vezes um vetor é igual ao escalar rotacional desse vetor menos o B, menos o vetor, produto vetorial, o gradiente do escalar, a gente pode escrever essa relação aqui de outra maneira. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é usar essa identidade aqui, uma segunda identidade matemática. Vou pegar aqui o meu R, o meu emão, R', substituir pelo meu B, que está aqui na expressão, substituir 1 sobre R por F, tá certo? E, obviamente, também o meu nabla, linha, pelo nabla, certo? Utilizando, então, essa relação aqui e fazendo essas substituições, a gente escreve o potencial vetor da seguinte maneira. A de R é igual a μ0 sobre 4π
E aqui eu abro em duas integrais agora. A integral de 1 sobre R, o rotacional de MR', dV', menos a integral do rotacional de M R' dividido por R. Tudo isso integrado em dV'. Não fiz nada, tá certo? Só peguei e substituí aqui, ó, se tinha um vetor, produto vetorial, um gradiente de um escalar, ó, igual esse aqui, ó, um vetor, produto vetorial, gradiente de um escalar. Peguei esse termo, joguei para a esquerda aqui, peguei esse aqui, joguei para a direita, né, jogar entre aspas, e aí fica o escalar vezes o rotacional, o escalar vezes o rotacional, menos o rotacional do escalar vezes o vetor, menos o rotacional do escalar vezes o vetor. Tá certo? Maravilha? Sem muitas muitas traqueios matemáticos. Finalmente, mais uma propriedade, e aí é mais fácil de provar. Isso aqui está lá no exercício, veja o exercício 1.60b, lá no começo do livro. Você consegue provar que o rotacional de um vetor integrado em dV nada mais é do que menos a integral de V produto vetorial com dA. Tá certo? Basicamente, você vai usar o teorema de Stokes. Tem lá, é só seguir exercício 1.60. Então, dado essa identidade aqui, e substituindo no rotacional aqui do vetor, a gente então tira, finalmente, o resultado que a gente procura. Desta forma, a gente tira aqui A de R, ou potencial vetor na posição R, nada mais é do que μ0 sobre 4π, a integral de 1 sobre R rotacional de M R', dV', mais μ0 sobre 4π, a integral de superfície de 1 sobre R M R', produto vetorial com dA'. Tá certo? Se nós nos atentarmos aos resultados que nós obtivemos nas aulas passadas, onde o nosso potencial vetor era escrito como μ0 sobre 4π, a integral da corrente dividido por R dL', no caso de uma corrente linear, se você tivesse uma densidade superficial de corrente, você tinha μ0 sobre 4π, a integral de K sobre R, dA', ou se você tivesse uma densidade volumétrica de corrente, você tinha μ0 sobre 4π, a integral da densidade volumétrica de corrente, dV'. Então, se você se atentar a esse resultado,
você nota que, basicamente, esse objeto aqui, ó, é uma certa densidade volumétrica de corrente. Pode ser entendido como uma densidade volumétrica de corrente, enquanto que esse objeto aqui, ó, pode ser entendido como uma densidade superficial de corrente. De fato, de maneira mais precisa, o que nós fazemos é definir esses termos aqui exatamente como uma densidade volumétrica de magnetização de corrente, que é dado então por o rotacional linha, né, de M R' da magnetização, e o segundo termo aqui como a densidade superficial de corrente de magnetização R', que por sua vez é escrito como M R', produto vetorial com N versor, onde esse N versor é o versor normal à superfície. Tá certo? Com essas condições aí, o potencial escrito, o potencial vetor, então ele fica escrito como sendo potencial vetor é igual a μ0 sobre 4π, a integral no volume dessa minha densidade volumétrica de magnetização, densidade de corrente volumétrica de magnetização, sobre módulo de E, mais μ0 sobre 4π, a integral na superfície de K de R' dA' sobre o módulo de R. Certo? Onde a minha densidade volumétrica de corrente de magnetização é dado pelo rotacional da magnetização e a minha densidade superficial de corrente de magnetização é dado pelo produto vetorial da magnetização e um versor aí que é normal à superfície. Então, basicamente, isso significa que o potencial vetor de um material magnetizado e, consequentemente, o campo B produzido por esse é o mesmo que seria produzido por uma corrente volumétrica de densidade Jm em todo o material, tá certo? Aliado a uma corrente superficial de densidade Km no contorno do mesmo, tá certo? Então, primeiramente, o que a gente faz quando a gente quiser calcular esse campo magnético de um material magnetizado, a gente determina essas correntes de magnetização e encontramos o campos que ela produz de maneira usual, tá certo? E aí com esses campos, então, você consegue deduzir, com essas correntes você consegue deduzir o campo. Vale lembrar que essa relação paralelo aí, né, é idêntico ao caso do campo elétrico, tá certo? Então, no material magnetizado eletricamente, se vocês se lembrarem, no caso do campo magnético, no campo elétrico, nós tínhamos aí um resultado análogo, tá certo? Então, se tivesse um objeto com uma certa polarização, o que você faria, então, era substituir, né, essa polarização por uma densidade volumétrica de carga, que era dado por menos o divergente dessa polarização, e
uma densidade presa, superficial, né, de carga presa, que nada mais era do que o P escalar N inversor. Então veja, aí você calculava basicamente o campo elétrico produzido por essa densidade volumétrica mais uma densidade superficial, tá certo? Quando você tinha um material com uma certa polarização. Aqui é completamente análogo. Você tem aí um material magnetizado, você calcula essa densidade volumétrica de magnetização, calcula essa densidade superficial de magnetização e aí então calcula o potencial dado essas correntes de magnetização. Novamente, também, equivalente ao caso elétrico, se temos uma magnetização uniforme, tá certo? Isso é, com um M constante, então a densidade volumétrica de corrente é nula, tá certo? Porque o rotacional de Emão aqui é zero. Da mesma maneira que acontecia aqui, tá certo? A densidade volumétrica de corrente era zero, para o caso onde o M é uniforme. De forma, então, que a única contribuição para o caso de uma magnetização constante nada mais é do que a densidade superficial de corrente. Ok?